Canal Meia-Noite, o seu canal do terror. Boa noite a todos. E agora vamos para o relato de hoje, que é do Sr. Beto. E isso aconteceu com ele na cidade de Pato Branco, que fica no estado do Paraná. E nessa época, que foi no ano de 2003, o Sr. Beto tinha 43 anos. E tudo começou assim. Eu moro em um bairro comum da minha cidade com a minha mulher. E também a minha filha nessa época tinha 16 anos. E certo tempo eu fiquei sabendo que a minha filha estava namorando um rapaz escondido de mim. E claro, eu fiquei preocupado, pois queria saber quem era esse moço. Pois eu não aceitava que a minha filha, tão nova, assumisse o compromisso de relacionamento com alguém. E a minha ideia era não falar nada para minha filha, pois o meu plano era rondar as ruas onde ela se encontrava com esse tal rapaz. Então assim, certo dia, eu consegui seguir a minha filha, quando ela estava indo para a escola no horário noturno. E logo ela chegou na pracinha da cidade, e esse tal namorado já estava lá esperando ela chegar. E eles estavam no banco da praça, conversando e namorando. E nisso depois a minha filha foi para a escola, e esse cara ficou ali na praça, esperando alguma coisa. O fato foi que eu até pensei que ele estaria esperando a minha filha sair da escola, mas isso poderia levar horas. E com essa atitude dele eu resolvi esperar também, para ver se era isso mesmo. Mas quando chegou, por volta das 10 horas da noite, eu vi que esse namorado da minha filha entrou dentro de um lugar tipo lanchonete, para comer alguma coisa. Eu aproveitei e fui atrás dele, para colher mais informações desse cara. E nisso eu sentei em uma mesa meio do lado dele, para esse moço não me marcar. E era um jovem com uns 20 anos de idade, mais ou menos. E eu fiquei olhando ele comer lanche e depois ele pediu uma porção de carnes. E foi aí que eu comecei a observar uma coisa estranha acontecendo. Pois eu vi que os dentes caninos desse rapaz eram muito grandes, fora do normal mesmo. Eu me assustei com isso e fiquei preocupado e não pensei duas vezes que iria seguir esse moço até a sua casa, para saber mais sobre ele. Mas o que aconteceu logo a seguir é que o namorado da minha filha saiu de dentro do bar e eu fui atrás dele. E esse cara me surpreendeu, porque ele foi na porta da igreja e começou a bater para ser atendido, mas ninguém saiu dali de dentro. E com isso, esse moço voltou para a pracinha e sentou em um banco da praça. E eu também estava ali sentado perto dele. Mas tinha alguns arbustos pelo local onde ele não conseguia me ver. E passando o tempo, quando era por volta das 11 horas da noite, de repente parou um carro ali, na rua da praça, e quem desceu daquele automóvel foi o padre da igreja. E nisso, esse líder religioso veio andando com pressa e foi conversar com o namorado da minha filha. E o que eu escutei da conversa dos dois foi algo bem esquisito. Porque o padre disse ao moço que o problema que ele tinha não dava para ser resolvido. E que esse namorado da minha filha já era para ter ido embora da cidade há muito tempo. E que se ele ficasse na região, poderia colocar as pessoas em risco. E que também, como já era muito tarde, o padre teria que amarrá-lo dentro da igreja até amanhã cedo. E o moço disse que conheceu uma menina em que ele gostava muito. E por isso ele não foi embora da cidade. E eu estava encucado com aquela conversa entre os dois. Mas eu fiquei com raiva desse cara e pensei comigo mesmo que eu iria descobrir o que esse jovem era, ou o que ele queria com a minha filha, sendo que ele era tão problemático como o padre falou. E nisso foi que o namorado da minha filha acompanhou o padre até a igreja.
E como eles não me viram perto deles na praça por causa dos arbustos, então logo eu os segui. Mas o que ocorreu foi que o padre entrou com tanta pressa com o rapaz pelo pátio da igreja, pois nisso eu percebi que eles não fecharam aquela entrada da igreja. E com isso eu fiquei ali olhando um pouco, e não sabia se eu iria entrar ou não pelo pátio do templo, pois o portão estava aberto. E nessa dúvida toda foram passando o tempo, e já era por volta da meia-noite. Eu queria ir embora, mas eu criei coragem e pensei em tirar aquela história limpo naquela noite mesmo, porque eu ficava pensando no que o padre disse para aquele rapaz, que ele era uma pessoa perigosa para a sociedade. E eu descobrindo seu segredo, seria mais fácil eu proteger a minha filha desse cara. Nesse momento, eu passei pelo portão do pátio da igreja e entrei ali dentro. Eu andando por ali, eu passei por uma das salas do lugar. E foi quando eu ouvi um tipo de respiração cansada e rápida de algum animal. E eu logo pensei que fosse algum cachorro. E eu parei ali. Eu olhei para a janela daquela sala. E nisso, de curiosidade, eu abri o vidro da janela e olhei ali dentro. E o que eu vi foi que nessa sala tinha algumas velas acesas mesmo. E quando eu olhei mais para o fundo desse cômodo, eu vi algo estranho. Porque o que havia dentro dessa sala era um tipo de um cachorro com uma pelagem escura. Mas esse animal era muito grande mesmo. E estava meio sentado e ajoelhado, como se fosse um cão. Mas esse bicho estava amarrado com muitas cordas. Enquanto observava aquilo, pensava comigo que criatura era aquela, porque os olhos dessa fera tinham um brilho de luz amarela, e isso me deixou espantado. E o que aconteceu depois foi que enquanto eu olhava para ver melhor o que era aquilo, o bicho logo se ergueu, porque estava sentindo algum tipo de cheiro, e ficou em pé como se fosse uma pessoa. E assim logo pensei que com certeza essa fera era um lobisomem. E esse bicho tentou vir até a janela onde eu estava olhando, mas como ele estava amarrado, não conseguiu nada. E depois dessas bizarrices todas que eu estava vendo, eu logo saí daquele lugar, porque eu não entendia o que estava acontecendo. E também para não ser surpreendido por outras coisas estranhas que pudessem acontecer. Eu cheguei bem apavorado em casa, com aquela situação do lobisomem que eu vi, mas não contei nada para ninguém da minha família, pois eu precisava de um tempo para digerir toda essa história. E apesar de ter acontecido isso tudo comigo, eu ainda estava preocupado com a minha filha, mas escondi dela essa história do seu namorado virar lobisomem. E claro, nessa época, eu comecei a seguir a minha filha quando ela iria para a escola na parte da noite, para ver se aquele namorado dela aparecia. Mas para minha sorte, esse cara eu não vi mais. E nesse tempo eu percebi que a minha filha estava bem chateada, e com certeza era por causa daquele jovem que virava lobisomem, que acabou sumindo da cidade. Mas como ela não tocou nesse assunto, eu também não comentei nada com ela do que eu sabia. O fato de tudo isso foi que se passou quase um mês depois da aparição do lobisomem. E nisso eu fui conversar com o padre sobre o assunto do rapaz. E eu joguei um verde no padre e disse que aquele moço que namorava minha filha conhecia ele. E eu queria saber o porquê o namorado da minha filha foi embora da cidade, ou se ele iria voltar algum dia. E o que o líder religioso disse para mim foi que esse jovem não iria mais voltar para a cidade. E se algum dia ele voltasse para esse lugar, é para eu avisá-lo urgentemente, porque ele tinha problemas de ordem espirituais, que praticamente nenhum homem nessa terra conseguiria curá-lo. E assim que eu tive essa conversa com o padre, eu saí da igreja espantado e pensativo.
E mesmo o líder religioso não contando nada para mim sobre a criatura, o meu raciocínio era que aquele padre sabia muito sobre lobisomens. E vai saber também a ligação que o namorado da minha filha tinha com ele. E a minha dúvida até hoje é que eu não sei se aquele moço foi quem se transformou naquele lobisomem que estava trancado dentro da sala do pátio da igreja. E se foi, a minha filha teve muita sorte desse cara ter ido embora da cidade. E pelo menos não aconteceu nada com ela. E até hoje eu fico pensando nesse caso. Boa noite. Bom pessoal, se você gostou do relato, dê um like e se inscreva no canal. Até o próximo vídeo.